Eu até, antes mesmo de pensar em existir mentoria de palestra, eu estava numa conversa com pessoas familiares ali do meu marido e ela comentando sobre uma concunhada minha fez uma palestra para policiais e ela é da técnica DISC. Só que não é o objetivo dela, o negócio dela é empresarial, então ela trabalha com treinamento em empresas e tal, né? Consultoria diretamente em empresas. Mas eu achei bem interessante e daí já me coloquei à disposição para mais para frente, depois que eu tivesse formado, isso já faz uns 2 meses que aconteceu essa conversa, e eu já me coloquei assim, ó, quando você precisar de uma palestrante, projeta mais para frente que eu já me coloco à disposição. Mas imaginando, mas nem, você nem tinha nem comentado sobre a mentoria de palestra, mas aí já pensei, cara, eu já começo a pensar como que eu conversaria com policiais, entendeu? Pensando assim, desde lá já vim pensando em como eu faria. Mas não é assim, acho que a ferramenta hoje eu não vou preencher nesse sentido, mas é uma coisa que eu vislumbro mais para frente, pegar um público assim. Daí tem uma outra moça que eu conheço que trabalha com emagrecimento, e ela tem muitas mulheres, muitas alunas, então já é um outro foco ali, né? Então foge totalmente do meu público-alvo da mentoria anterior, né? Que é o público, digamos, particular. Mas eu consigo Então, ver que são Fabi, públicos totalmente diferentes, né? é interessante quando você fala assim, porque na verdade, olha que coisa, né? Nós fomos falar, vamos falar de, vamos lá, professor. Ontem eu fiz uma PV com a Elaine e ela é professora e ela está insatisfeita só tem um ano e pouco dando aula, menina jovem, mas enfim, concursada, né? E já está insatisfeita. E quando você vai olhar a história da insatisfação dela, tudo que a gente pensa assim, o tema é a dor e a isca que morde, que picou aquela pessoa ali naquele ambiente. Mas todos nós sabemos que aquela dor é, na verdade, um reflexo da dor base que está lá atrás e que vem trazendo uma série de outras consequências. Então, nesse caso, por exemplo, só para você ter uma noção, a palestra foi para a escola, foi saúde emocional lá dentro da escola, no ambiente escolar. Porém, quando ela chegou aqui dentro, embora ela tenha trazido essas dores ligadas a esse universo da carreira, etc, etc, quando a gente vai investigando, a gente percebe que tem outras coisas ali por trás. E olha que ela é insatisfeita com a carreira, porém, ela ganha mais que o marido, recém-casada, o marido se sente cobrado, porque aí tem uma questão cultural, né, que em Brasília, especificamente, lá, inclusive eu já tinha escutado outras pessoas falarem sobre isso, porque Brasília tem muito aquela cultura do servidor público, né, do concurso público, e, enfim, quem quer ser bem-sucedido faz concurso público, né? Então, essa é uma referência. Ao contrário de, por exemplo, em São Paulo, se você for para São Paulo, é o contrário. Se você for empresário, você é bem-sucedido. Aqui em Brasília, se você for servidor público. E veja como é que essa questão, né, é interessante. E ela é casada, tá recém-casada, e o marido dela não é concursado. E ele trabalha numa farmácia de manipulação, ele ganha menos do que ela, e eles, com 8 meses de casado, isso já era um pontinho de problema dentro do relacionamento. Não que eles tivessem divergência em função disso. No entanto, inconscientemente, existe uma cobrança nele, principalmente. Porque ela é, então, tipo, ela é muito boa porque é usada, ela é muito inteligente, ela é um excelente partido, né, para se relacionar, porque, enfim, está bem posicionada. Só que como é que esse homem está se sentindo dentro desse relacionamento? E aí, nós que já passamos por essa estrada, né, há alguns anos à frente, a gente olha para esse casamento daqui a alguns anos, como é que ele vai estar? Na mesma escola dela, nós atendemos a diretora, que tem exatamente a mesma história, exatamente mais ou menos a mesma história. Né? Não é bem exatamente, seria exagero meu dizer isso, mas enfim, é uma pessoa que tem 20 anos de casada, concursada, ganha muito bem lá, né? Só que está extremamente sobrecarregada. O marido não só não é servidor, como também tem uma profissão que financeiramente é remunerado muito inferior a ela, não é pouco, é muito inferior a ela. Ele trabalha noturno, fica durante o dia com o filho do casal de 4 anos. Eles têm 26
acho que 22 anos de casados e um filho de 4 anos. Ela teve várias perdas, inclusive de gestação, nessa trajetória do casamento. Chegaram a já se separar, depois reataram, a gente não entrou muito em detalhe nessa questão, mas só para vocês entenderem que hoje essa mulher está num casamento extremamente infeliz, mas não tem coragem de sair, masoca com oral. Tá? Não tem coragem de sair, porque hoje ela tem um filho. Mas não é feliz nem como mãe, porque ela diz que o filho dela prefere o pai a ela. Se chegam os dois, a criança, quando fica na casa da avó, corre para o pai. Não é para ela. Porque provavelmente ela não está presente quando ele precisa, né? E aí o pai é uma referência. Detalhe. Inversão de papéis também. Totalmente. Falei sobre isso com ela, justamente isso. Falamos sobre essa questão com ela lá na PV. Detalhe, essa outra jovem está querendo um filho para o ano que vem. No meio desse contexto dela. Entendeu? E aí, eu pergunto para você, essa mulher, a diretora, que já tem um filho de 4 anos, numa palestra na escola, seria o teu avatar. Porque a tua abordagem, né? Porque eu conheço, quer dizer, não é todo mundo que eu lembro, mas enfim, o da Fabi eu lembro que ela quer trabalhar com mães que têm filhos, né? Ela quer ajudar mães que têm filhos nessa faixa etária aí de 1 a 5 ou 1 a 6? 7, de 1 a 7 anos. Entende? Então, ela seria o teu avatar. E você poderia, nessa construção, dar foco nessa questão. Entendeu? Sim. Então, às vezes, é um lugar que não tem nada a ver, mas que lá dentro você encontra o teu avatar. E essa mulher, ela vive essa dor. Ela deixou claro que essa é uma das dores que ela vive em relação ao filho, à criação do filho. Percebem, gente, o que eu estou fazendo? Estou usando esses exemplos aqui que a gente tem bem fresquinhos, para vocês perceberem que, apesar de muitas vezes na palestra você não estar trabalhando com, não está fazendo uma palestra, um tema, um conteúdo que vai na dor daquele avatar que você projetou lá no teu negócio, mas que você acaba encontrando ele lá, porque às vezes ele vem por um problema, mas na verdade o problema dele, aquele ali não é o problema real, o problema real dele é outro. É corriqueiro ali, né? Exatamente. Certo? Então, é muito bacana essa questão da palestra por isso, porque a gente vai encontrar pessoas que são, pessoas que não necessariamente são, mas o importante é que a gente vai ajudar essas pessoas e vamos vender e vamos ganhar dinheiro do mesmo jeito. É isso que importa. Ganhar experiência, né? Ganhar quilometragem, rodagem, é isso que conta. Certo?